vai definir a publicação no YouTube, como é que vai ser, vamos avisar. E aproveito para passar a palavra para a querida Paula Petreca. Então, hoje ela vai fazer conosco aqui a conversa, o aniversário de, eu não sei a pronúncia, Paulinha, Nover ou Novere? Nover. Nover, bem francesado. Então, Jean-Georges bem-vinda, Nover. bem-vinda, querida Paula. É com você. Obrigada, Vitor. Obrigada a todo mundo que veio aqui de manhã conversar sobre a história da dança. Quando o Vitor lançou essa proposta de fazer esse dia todo dedicado, eu achei que seria bacana ter um momento para reflexão e também para praticar essa consciência histórica. E muito inspirada em vários historiadores que eu acompanho, que eu admiro, que, por exemplo, num dia como o feriado de Tiradentes, né, retomam quem foi essa figura, por que a gente tem o Tiradentes como um Marte, né, e rever um pouquinho como que essa narrativa histórica está construída. Eu ousei propor essa mesma ideia aqui para a gente em relação à figura do Nover, que foi eleito aí pela Unesco em 82 como uma figura de importância para o que a Unesco chamou de fundamento, né, fundação de uma dança moderna. E a data do aniversário dele, que há controvérsias, eu tenho uma edição espanhola aqui, nessa edição eles colocam o 27 de abril, então tem vários livros que datam ele como 27, outros como 29, mas enfim, a Unesco escolheu o 29 como o dia para a gente celebrar a dança internacionalmente, mundialmente, naquela época de 82, muito buscando uma valorização da dança nos ambientes escolares, nas políticas culturais. Acho que tudo isso aqui já traz bastante assunto para a gente conversar, né? E praticar essa consciência histórica juntos. Então, talvez eu vou falar algumas coisinhas no início e depois acho que a gente pode ir trocando. Eu sei que tem bastante gente que estuda história aqui também, já estou reconhecendo umas pessoas de outros cursos, de outros lugares. E aí, se vocês também quiserem complementar, abrir, trazer reflexão, a gente vai falando, tá bom? Então, eu queria dizer, né, que o Nover, que tem esse livro que é quase um livro fundamento também, As Cartas sobre a Dança, não foi só esse que ele publicou, mas esse fica como um livro muito basilar para a gente pensar a dança cênica a partir do século XVIII. Ele não pode ser analisado, observado isoladamente da gente entender esse contexto de século XVIII, que é o movimento dos iluministas, né? O movimento de uma racionalidade que começa a observar os fenômenos do mundo a partir de uma perspectiva de atribuir um raciocínio lógico, uma descrição discursiva, uma argumentação que situe tudo que está acontecendo historicamente e com essa perspectiva de um racionalismo liberal orientando essas descrições. Por que isso interessa para a gente pensar no Ver? Os iluministas, pode parecer que não, mas eles estavam muito interessados na dança, muito interessados em como certos artistas que se expressavam a partir do movimento, em cena, publicamente, eram capazes de produzir para as plateias apreciações. Eles não vão usar essas nomenclaturas que eu estou trazendo aqui, porque isso são conceitos mais do século XX, mas apreciações que, por exemplo, evocavam uma emoção. E essa habilidade desses artistas cênicos inquietava tanto os iluministas que vários deles, o Diderot, o Voltaire, o próprio Rousseau, o Cahusac, vão buscar referências históricas para tentar explicar que fazer é esse desses artistas da dança que provoca, né, uma emoção, uma compreensão que é de outra ordem, que não é dessa ordem discursiva. Então, é bastante complexo as manobras discursivas mesmo que esses iluministas vão fazer para referenciar que, de certa forma, essa dança cênica e certos artistas, depois eu vou falar melhor e dar nomes a quem são esses artistas,
conseguiam organizar no seu corpo, como que essa dança cênica está estruturada, e eles vão olhar um caminho que, claro, remete à dança barroca, à Belle Dance, mas eles vão dizer que isso é anterior à dança barroca e à Belle Dance, e vão olhar para a pantomima, que está vindo, né, com os artistas mais populares, desde o Império Romano e da Grécia Antiga, para fazer essa argumentação teórica de que a origem da dança está lá na Grécia Antiga. Olha que coisa maluca, né? A origem da dança cênica, desse balé que estava na cena. E a maneira deles criarem essas argumentações que, claro, passa por observação histórica, às vezes, a meu ver, né, e a ver de alguns historiadores que têm se debruçado mais sobre esse período, leva a algumas forçações de barra conceituais e epistemológicas em dizer, por exemplo, que a pantomima, que estava lá no teatro grego, se manteve, claro que com alterações, né, ao longo da Idade Média, para chegar nesse momento de iluminismo, sendo uma arte como se fosse preservada e que vai trazer essa capacidade da dança cênica se figurar junto das outras artes imitativas. E essa ideia de arte imitativa é uma ideia muito preciosa para os iluministas, porque eles vão olhar a pintura, e essa pintura que está cada vez mais se aproximando de uma representação muito realista, né, do que está acontecendo no mundo, da natureza, da figura humana, e vão dizer que aquilo é a expressão máxima e o poder da pintura, essa capacidade imitativa. Vão olhar para a poesia e a maneira como a poesia, o drama, né, os textos teatrais estão descrevendo as paixões humanas, as histórias, as mitologias, e vão dizer que isso também tem um caráter imitativo. E aí o Noverre, como Cahusac, como John Weaver, como Angiolini, como uma série de mestres e teóricos que estão vivendo no século XVIII, vão estar convivendo com essas ideias e vão buscar uma maneira de ir transformando a dança com propostas que estão na maneira como eles vão compor balés, como muitos vão escrever livros, né? Vão escrever tratados para outros mestres, que vão situar cada vez mais a dança no terreno dessas artes imitativas. Breve contexto do que está acontecendo no século XVIII, aquela dança barroca que está vindo de um ambiente cortesão, que se estrutura enquanto balé de corte, enquanto espetáculo cerimonioso, né, das monarquias, já se inseriu muito num contexto cênico, que é o contexto da ópera. Então, no século XVIII, dança e ópera são coisas assim completamente amalgamadas. O que esses teóricos, mestres, vão começar a fazer é dizer: a dança precisa ter uma autonomia, ela precisa ser entendida como um espetáculo. E aí, como já tem muitos artistas em teatros populares, em teatros de feira, em teatros de comédia, que estão trabalhando com essa pantomima e com uma arte de narrar, de contar histórias, aonde não é necessária uma poesia, uma palavra que explique o que está sendo encenado, esses pensadores vão estar observando o que está acontecendo nessas margens, não na cena, mas fora da cena, e perceber, opa, essa coisa que acontece aí na feira tá interessante, essa coisa que acontece aí na comédia tá lotando o teatro. Por que a dança da ópera não traz público dessa maneira? Porque ela fica só decorando, ou só fazendo o entremeio entre a ação musical ou a ação dramática de um teatro, de uma ópera. E aí, esses teóricos e as cartas do Noverre são muito claras nesse sentido, vão começar a propor que essa dança cênica seja uma dança narrativa, uma dança que vai estar contando histórias, que vai estar construindo personagens e que vai estar trabalhando com a pantomima, né, um gesto que faz essa mímese da natureza para que esse público possa ter uma relação de identificação, de apelo emocional, de observar essa dança sensorialmente e não só de uma maneira convencional, reconhecendo que é um minueto, reconhecendo que é uma bourrée, reconhecendo que é uma entregrave. Não, agora o público vai começar a se emocionar com as histórias que estão sendo contadas.
Isso é realmente uma reviravolta. E isso reverbera, acho que nos nossos dias até hoje, né? Quando em outros tipos de espetáculo, dependendo da familiaridade que a pessoa tem ou não com dança, vai assistir pela primeira vez e perguntar, mas o que estava falando? Eu não entendi a história, me conta do que se trata. Essa ideia de dança que conta história pegou muito forte aí no iluminismo. E depois o romantismo vai aprofundar e elaborar esteticamente essa ideia, e por isso que ela chega com tanta força até os nossos dias. Teria várias coisas a respeito da relação também desses ideais iluministas, onde as ideias liberais, e isso também fala muito com o nosso tempo, estão sendo organizadas e expostas pela primeira vez, de maneira pública, de maneira compartilhada, e como que isso ressoa também nos discursos do Noverre, por exemplo, no discurso desses mestres desse tempo. Mas eu estava com vontade de fazer um outro caminho aqui hoje. Aí depois acho que eu apresento esse início e a gente vai trocando e vendo por onde a gente pode conversar. Que era o caminho de olhar para esses outros artistas contemporâneos ao Noverre, que estavam produzindo junto com ele todo esse movimento do balé narrativo, que muitas vezes ele vira o porta-voz, o estandarte, a figura, o aniversário, e a gente esgota um cenário que é super complexo e cheio de multiplicidades numa única figura. Então foi um pouco esse o caminho que eu pensei para conversar aqui hoje. Um mestre que tem sido mais estudado ultimamente, aqui no Brasil, aqui em São Paulo, a gente tem o Robson Lorenson, que estudou profundamente essa figura, é o John Weaver, que é um mestre lá da Inglaterra. O John Weaver, ele estava muito interessado em compreender como que essa dança de corte, né, essa dança barroca, poderia dialogar com a plateia inglesa, que é uma plateia com uma tradição de teatro, né, gente? Eles tiveram um Shakespeare, que não tinha muito interesse por uma dança que fosse só um artifício de nobreza. Então, o John Weaver, ele vai traduzir os cadernos do Fouillé, ele vai estudar o corpo, estudar as artes antigas, essa tal pantomima que já estava presente no teatro inglês também, de alguma maneira, e ele vai começar a propor a ideia de balés que fossem dramáticos, de balés que contassem histórias, um pouco antes das publicações das cartas do Noverre. E aí tem um fato bem interessante, o Noverre vai produzir um balé de sucesso no início da carreira dele, que chama As Festas Chinesas. E aí ele é convidado pelo David Garrick, que é um dramaturgo inglês, que gere um teatro muito importante para o drama inglês, o Drury Lane, aonde John Weaver apresenta suas peças, com quem o John Weaver trocava muito, e o David Garrick vai convidar o Noverre para apresentar as festas chinesas lá na Inglaterra. Mas está bem nessas épocas onde a Revolução Francesa está se agitando, e a hora que chega um elenco todo francês para se apresentar numa casa inglesa, o público protesta, e o espetáculo tem que ser cancelado, ele não faz as festas chinesas lá no Drury Lane. E aí o Noverre fica muito chateado, né, que não consegue que o Garrick veja ao vivo o trabalho dele, apresente ali no teatro dele, e ele vai passar uns tempos com David Garrick na Inglaterra, e vários biógrafos, inclusive o Noverre aponta isso em algumas das cartas. Não sei nem se foi censura, Lê, era mais esse bairrismo, essa rivalidade entre Inglaterra e França, que vem de guerras também, né, do período da formação dos estados, que a hora que chegou um elenco completamente francês para dançar num palco inglês, os ingleses falaram, não vamos ver esses franceses. E aí, o que acontece é que o Noverre vai ficar muito frustrado, né, de não apresentar no palco inglês, onde a plateia já tinha um interesse pelas pantomimas, e ele estava começando a propor isso com as danças dele. E aí ele vai ficar lá na casa do David Garrick um tempo, na biblioteca do David Garrick. E nessa biblioteca do David Garrick, o que ele vai mais se interessar e pesquisar são os livros sobre pantomima, que haviam muitos, tem esse acervo do Garrick que é muito famoso.
E há notícias mais recentes de que havia livros do John Weaver nessa biblioteca, que os manuscritos, que essas coisas que o John Weaver estava fazendo um pouquinho antes do Noverre, estavam ali e que provavelmente o Noverre teve acesso a isso e nunca deu crédito, né? Só quando ele escreve as cartas, que é um pouco depois desse episódio, quando ele vai para Stuttgart, se não me engano, ele vai organizar esse material e até publicar para ele ser bem recebido, porque ele começa a circular pela Europa e ter uma publicação foi muito importante para ele ter o lugar de mestre de dança dele reconhecido. Ele vai trazer ideias de outros mestres. O Angiolini, que era um mestre italiano, na época que as cartas publicaram, ele publica uma carta ao Noverre e diz, olha, tudo isso que você está falando, eu já faço. Então, é mentira que você está inventando isso, que você é o primeiro. Olha aqui que na Itália a gente nunca perdeu a tradição da pantomima. O balé foi da Itália para a corte francesa. Então, preste atenção no que você está aí falando. É uma carta, assim, bem revoltosa em relação ao Noverre. E esse material, hoje em dia, gente, está tudo digitalizado em bibliotecas, claro, né? A carta do Angiolini a gente acha italiano. Bom, os livros do Weaver, em inglês é mais acessível, mas são materiais que a gente consegue ir acessando e lendo e imaginando como foi nessa época, né? Esse conflito e, de repente, esse contexto de que para eu refutar a ideia de alguém eu tenho que publicar um outro livro. Então, um publica o livro, aí o outro publica um livro que responde a esse livro. Olha o contexto que isso vai gerando e imagina a quantidade de pessoas que essa discussão vai atingindo. Então, nesse termo dos mestres de dança e dos teóricos, tem toda essa complexidade. Claro que como o livro do Noverre, e o Noverre também circulou mais, acabou sendo mais publicado, chega na Alemanha, chega na Bélgica, vai na França, vai na Espanha, acaba que a figura dele vai ficando consagrada como o propositor do balé narrativo. Mas quando a gente vai para os entremeios da história, a gente vai percebendo que tem outros personagens tão importantes quanto eles. E agora que eu falei mais dos mestres, né, desse universo de quem estava pensando, quem estava compondo, quem estava publicando. Mas eu queria trazer um outro universo, e aí eu acho que eu finalizo essa fala inicial, disparadora de reflexão, para falar de quem estava na cena, né? O Noverre, ele foi um bailarino formado no teatro cômico, na ópera cômica. Ele não foi formado na ópera de Paris, no teatro lírico. E isso até criou muitas resistências para ele adentrar no Ópera de Paris. Sendo um bailarino de formação cômica, ele teve muito sucesso, ele não conseguiu entrar na ópera para os papéis de dança nobre que aconteciam naquele momento. Quando os balés pantomimas, os balés narrativos dele, como Festa Chinesa, como Jason e Medea, começam a fazer sucesso, ele vai tendo as óperas, os balés dele encenados na ópera por outros mestres. E só no fim da carreira ele é convidado para dirigir a ópera. Mas é no apagar, assim, da monarquia. Ele era amigo da Maria Antonieta. Então, a Maria Antonieta leva ele para a ópera e logo mais está todo mundo sendo decapitado com a Revolução Francesa, né? A Maria Antonieta sem moral nenhuma. Então, a entrada dele é super tumultuosa. Os bailarinos não querem trabalhar com ele. Os bailarinos ainda têm uma fidelidade com o antigo mestre. E aí ele é saído da ópera, porque os bailarinos pedem outro diretor. E aí ele super chateado, o fim da vida dele é praticamente se lamentar, criticar a Ópera de Paris, falar da Ópera de Paris. Mas por que eu estou falando isso? Porque tem todo esse contexto dele em cena, que também tem uma mega complexidade. Nessa formação dele inicial nos teatros cômicos, nas óperas cômicas, ele vai ver algumas bailarinas, e especialmente bailarinas, que vão estar experimentando essa ideia de dançar narrando histórias. Dançar tirando a máscara, porque até então os bailarinos dançavam com máscara, né? Tirando a máscara e tendo o seu rosto exposto, e podendo, através do seu rosto, comunicar esse território mais relativo à emoção, mais relativo a um envolvimento do intérprete com a dança que ele está fazendo.
E o Noverre vai ficar fascinado, principalmente com a Marie Salé. A Marie Salé ele até menciona nas cartas, mas tem um contexto aí onde a gente fala da Mademoiselle Prévost, que foi a professora da Marie Salé e da Maria de Camargo, que são 3 dançarinas, e haviam outras, mas 3 dançarinas que se especializaram muito em apresentações em teatros populares, onde muitas vezes elas estão contando histórias. A Marie de Camargo é acreditada como uma bailarina que improvisava, que ela entrava em cena e fazia solos sem ter uma coreografia previamente escrita, e isso lotava esses teatros. Elas tinham um público fiel que no século XVIII, até muitos pesquisadores vão apontando que é no século XVIII que começa essa invenção da celebridade, né? Essa ideia de celebridade que a gente tem até hoje, de pensar artista de cinema, né? Figuras que ficam famosas, começa nas óperas do século XVIII, mas se estende para essas artistas das comédias e das feiras. E essas bailarinas vão alcançando um status de celebridade, que por conta dessa celebridade, pontualmente elas são convidadas para se apresentar em teatros mais nobres. E por que eu queria trazer essas bailarinas? Eu trouxe aqui até umas fotinhos delas para a gente ter nome, ter data, ter a carinha. Olha só, essa aqui é eu tinha esquecido dela, ó, a Marie-Thérèse Sublime. A Marie-Thérèse Sublime, ela é da época das óperas, ela trabalha muito com o Lully, ela tem trabalhos que são coreografados exclusivamente para ela, num momento inicial das mulheres podendo desempenhar papéis em cena, porque tem todo um início da dança barroca na cena, das danças adentrando as óperas, onde os papéis femininos são desempenhados por travesti, né? Onde as mulheres não podiam estar em cena. É só com a criação da Academia Real de Dança pelo Luís XIV, a profissionalização de bailarinos começando a acontecer, que bailarinas vão começar a desempenhar os papéis femininos. E aí a Marie-Thérèse Sublime foi uma dessas primeiras bailarinas que vai chamar a atenção dos compositores, dos mestres, que vai ter obras dedicadas exclusivamente para ela. E aí ela vai ser sucedida pela Prévost. Vou voltar aqui. Aqui. A Françoise Prévost, que ela, para além de ser uma bailarina que trazia já esse universo da pantomima, de uma dança que não precisava ter uma poesia, uma liturgia acompanhando, ela vai compor danças. Então, muitas vezes, eu me inquietava estudando história da dança, porque a gente só vê coreógrafo, maître. Eu falava, não é possível que não tinha coreógrafa, não, devia ter. Nem que ela assinasse com outro nome. E aí eu fui encontrando essas figuras, e a Prévost foi uma dessas, que alguns trabalhos dela são assinados por homens, agora, recentemente, estão sendo creditados a elas, mas que ela já compunha balés ali no século XVIII. E ela vai ser professora dessas 2 bailarinas que para o Noverre vão ter muita importância, a Marie Salé e a Marianne Coupy de Camargo, que era uma belga. E quando a gente lê textos destes filósofos iluministas, Voltaire fala da Salé, o Diderot mencionam a Prévost, a Diderot, a Salé, elas estão nesse imaginário desses pensadores da dança como quem já está realizando isso que está no plano das ideias dele na prática, na cena, nos palcos. E me inquieta porque que elas são tão pouco nomeadas, descritas, estudadas. Então, nos últimos anos eu tenho procurado umas coisas a respeito delas, mas é claro, né? Não é só porque elas eram olha só, elas eram mulheres que trabalhavam em teatros populares e que estavam começando a fazer um tipo de dança que ainda não tinha reconhecimento, que só vai ser reconhecido mais adiante pelo Noverre quando ele publica. Então é um pouco claro também por que elas não foram tão faladas, elas foram muito transgressoras. Mas hoje em dia, e num dia como hoje, eu achei que era importante a gente saber que tinha todo esse contexto
lembrar dessas outras personalidades, desses outros personagens, e sair um pouco desse protagonista, né? Sair um pouco do protagonismo do Noverre. E aí uma coisa curiosa, assim, acho que é a última coisa que eu tenho assim, para falar antes de abrir mais uma conversa, é que o 27 de abril, que é um provável aniversário do Noverre, né? Essa data é ambígua, é o dia que a Marie de Camargo morreu. Então, assim, eu fico com, às vezes, o 27 de abril um pouco mais no coração, pensando nesse século XVIII e nessa importância dessa dança narrativa, do que o 29, onde estamos hoje, mas para dizer que é bem complexo quando a gente aprofunda o estudo da história, vai nos documentos e vai encontrando esses apagamentos históricos também, que também se trata bastante disso. E aí acho que eu queria ouvir o que essas informações despertam para vocês, que reflexões que a gente faz, e talvez contextualizar esse Dia da Dança aqui para a gente no Brasil também, né? Eu amei saber que é aniversário da Marika, não sabia. Falei, uau, tudo a ver com essa conversa aqui de hoje. A gente repensar essas datas, esses nomes e essas importâncias. Paulinho, eu adorei a provocação, porque eu não sei se o pessoal ganhou o lance, mas vem para o aniversário do Noverre. Não é, tá, gente? É outra coisa. Celebrar trazendo, né, a consciência histórica. Não é dizer, não, Noverre também não é isso. Ele tem a importância dele, mas tinham outras importâncias tão importantes que não estão narradas. Então, vamos começar a narrar também? Paula, queria agradecer antes a sua contundente fala. A gente sabe que tem esse tempo em relação ao dia, ao momento, né? Eu achei muito interessante essa sua provocação, porque quando a gente fala assim, dia de não sei quem, né? Dia dos pais, ou dia de, sei lá. E aí, quando você fala, na Unesco, quem falou que era o dia, né? Qual foi o acordo para trazer o dia internacional, né? Daí, todo mundo no mundo inteiro, e achei muito boa essa reflexão, e né, daí é um homem, né? E eu aqui na minha ingenuidade eu falaria Isadora Duncan, sabe? Assim, quando você pensa, ou mesmo se fosse uma bailarina, sei lá, pensando em tantas bailarinas incríveis, né? Que poderiam, que vêm do repertório clássico, que poderia estar ligado à relação da Unesco, né? Assim, uma instituição, a gente sabe que tem essa relação muito forte, né? Com quem é considerado. E gostei muito, assim, da sua fala, e fiquei pensando, né, assim, nesse lugar de quem trabalha com a história, se revisitar da história e entender que é isso, dentro desse contexto, abrir essas outras histórias, né, e que não tem num lugar de desconstruir e tirar, por exemplo, o Noverre do lugar. Mas, olha, com ele tem outras, né, eu acho isso muito... essa recolocação, essa reposicionamento, né? A gente está falando de dança, vamos reposicionar a coreografia, né? Como está super ligada na sua fala, né? Essa relação com política, no sentido do fazer artístico, né? E das implicações artísticas, quando você falou isso de que, né, não foi apresentado a peça lá na Inglaterra por conta dessa relação antiga de rivalidade Inglaterra e França. E aí eu devanei um pouquinho. Eu posso te perguntar uma coisa? Porque você falou que teve um momento que as mulheres passaram a representar os papéis femininos eu não sabia disso. Quando o Luís XIV estabelece as academias, Academia Real de Dança, Academia Real de Música, até aquele momento só os nobres, né, tinham acesso ao ensino de dança, e no contexto da nobreza, as mulheres poderiam dançar nos bailes, né, no balé, os bailes, mas o balé de corte, a encenação, que era muito cerimonial, a encenação é sempre elogiosa dos monarcas,
a narrativa estabelece um espelhamento entre um monarca e uma figura mítica e uma figura cosmológica, eram homens que dançavam. E aí os papéis femininos são realizados por homens em travesti. Então tem essa história também, né, das representações do corpo, das representações de gênero. A ópera, na mesma época, está com os castrati. As vozes femininas são os adolescentes castrados que realizam. Então a mulher, até por questões relacionadas à Igreja Católica, ela não pode ter o corpo dela colocado em público. E aí, com a criação das academias, né, a ruptura que o Luís XIV também começa a realizar entre Estado e Igreja, ele fala, Estado sou eu, então ele vai tirando a Igreja do jogo, vai modificando o cenário. E aí, a partir do momento que esse ensino de dança se alarga, e muito também é curioso, que apesar da Igreja ter criado esse afastamento das mulheres da cena, muitos dos professores de dança dessa época que não estão na academia são clérigos. E aí, nos colégios, nos liceus, esse ensino de dança se amplia. E aí vai começando a acessar essas mulheres de outras camadas sociais, como a Salé, a Camargo, a Prévost, que vão estar nessa cena popular também, né? Não só na ópera. E aí as mulheres, a partir do século XVIII, já estão em cena e já estão representando os papéis femininos. E aí tem um outro dado que eu não falei sobre a Camargo, que é os papéis femininos, o desenvolvimento todo da técnica, digamos assim, até então, foi masculino. Então, as baterias, as cabriolas, são os homens que estão fazendo. Então, a hora que as mulheres entram em cena, elas ainda não sabem o que é para fazer. Então, não é que não sabem o que é para fazer, não tem algo específico do que uma mulher faça. E aí, a Céline, a Prévost, a Salé vão encontrando nesse lugar da pantomima um jeito feminino de dançar, mas a Camargo começa a fazer o trabalho masculino, o trabalho das baterias. E aí, quando a gente estuda em livro de história tradicional, fala assim, a Camargo começou a fazer bateria entre chacatre, e aí cortaram a saia para ver as pernas dela. A história se resume a isso. Mas a verdade é que ela, começando a explorar o trabalho de saltos, cabrioles, as baterias, ela realmente precisou encurtar a saia, porque senão nem dava para ver, né? Porque tem tudo isso, a roupa era aquela coisa gigantesca. Vou até voltar aqui a fotinho delas. E ela encurta a saia, mas ela põe a saia na altura do tornozelo, assim. Não é que ela foi fazer a mini saia, né? Olha aqui, a Salé, olha o tamanho da saia dela, onde é que tá. E aí, quando a gente vê a Camargo, onde está a saia? Que legal! Para poder se movimentar com mais agilidade. Então, assim, parece quando eu li esse livro de história, imaginava ela cortou a saia, imaginava essa invenção da mini saia, né? Não tinha, não sei. Só depois, quando a gente vai aprofundando isso tudo, fala, não, foi uma coisa assim pequena, mas que já mudou tudo, porque a mulher antes não tinha agilidade, ela tinha que ficar lá de peruca, de manga, de espartilho, de asinha. E elas vão mudando a roupa. Inclusive, essas mulheres do 18 são importantes que elas vão mudando a roupa e permitindo que esse corpo se mexa. Olha Paulinha, se me permite um comentário, fiquei pensando que às vezes a revolução ela é assim, de pequenininho em pequenininho, né? Ai, quase sempre, viu, Vitor? Quando ela é muito que nem a Revolução Francesa, você vê que ela volta para trás, né? Vem o Napoleão logo em seguida. E muito legal isso que você está falando, porque quando fala essa discussão de gênero e a representação da mulher, é engraçado porque é muito forte quando a gente fala em balé clássico, por exemplo, século XX, imagino, tem muito preconceito quando os homens vão para o balé, né? Assim, tô falando do século XX mesmo, falei, século XX século XX, a gente já está no XXI, que ainda tem, né, muito essa relação do preconceito do bailarino, e que muitas vezes, em muitas academias, eu não sei, por exemplo, na escola de bailado, eu não sei como é que é a proporção, mas eu tenho essa memória de tem um menino ali na aula, né? E às vezes essa relação, eu tive a oportunidade de ver umas aulas quando eu estava em Lisboa, no SEM da Ana Lázaro, e que ela estava preparando um dos rapazes, que era um espanhol, ela, na aula que ela dava, que era uma aula avançada, incrível, que eu só assistia babando, assim, ela fazia várias coisas, a maioria eram mulheres que estavam,
E ela estava preparando ele para esses concursos, enfim, para concurso e para ele tentar vagas, né, em balés, assim, em companhias de balé clássico. E ela fazia umas diferenciações de treinamento, a sequência, e porque era isso, né? Ele tinha esse papel a técnica em função da corporeidade dele, né, masculina, vamos dizer assim. E, inclusive, tinha essa coisa dele experimentar ponta, né? Mas eu fico pensando muito nesse lugar, porque parece que é uma inversão, né? Então, antes as mulheres não podiam por outras questões, daí, de repente, vem século XX, aí o preconceito da feminilização do bailarino, e como é que fica a técnica nisso, né? Porque tem uma estrutura anatômica diferenciada. Mais ou menos, assim, essa coisa do discurso anatômico, ele vai aparecer a partir do século XIX, quer dizer, o Noverre começa aqui na época do Noverre, não só ele, com aquele discurso anatômico do bailarino alto, danser noble, bailarino de extremidades longas, bailarino pequeno, porque tinha anão, tá? E a dança dos anões, gente, nos teatros cômicos e de feira, era a dança mais acrobática. Quem começou a fazer ponta? Os anões. E aí esses bailarinos pequenos eram os cômicos. E cômicos não é porque eles faziam comédia, porque eles estavam ali na feira, nos teatros populares, dançando assim. O bailarino cômico puxa a perna na cabeça, põe a perna para trás, dobra as costas, sobe na ponta do pé, gira 32 giros sem parar. Tudo que essa dança cômica, essa dança grotesca fazia na feira, o romantismo vai pegar e vai trazer para o corpo da bailarina. E aí vai colocar um gênero, vai colocar uma especialização, e essa ideia que o Noverre cria, que já com o Vestri, no final do 18, na passagem para o 19, vai sendo borrada, mas o Noverre vai falar, e não só ele, é uma ideia desse tempo, os altos nobres, os anões, né, os pequenininhos cômicos, e a estatura mediana é a figura do povo, camponês, o demi-caractère. Só que, bom, essa história da técnica daria um curso, mas é porque essa falácia do biológico é uma falácia. Ela foi usada também durante anos para determinar que corpos fazem uma coisa, outros fazem outra. Agora está uma discussão muito recente sobre tirar essa ideia de gênero. Não sei o quanto isso é possível, mas, por exemplo, homens fazendo pontas já tem até técnicas específicas para isso. Você olha uma barra flexível da Wilfried Piolet, já vai ter ponta ali colocada para homem. Mulher começando a experimentar o balloon, o grande salto, também começa a aparecer. Na dança contemporânea, a mulher já faz carregamento, já faz portê faz tempo. Então, assim, essa discussão agora está mais na crista da onda por conta das representatividades trans que estão cobrando seu espaço. Tem um filme bem bonito nesse sentido, chama A Girl, tá no Netflix, ele é belga, é de 2018, que mostra uma menina trans de 16 anos que adentra um conservatório. E aí, assim, tem várias questões, né? Pensando que é Bélgica, uma sociedade completamente preparada para essa situação, onde a menina não é questionada jamais em ela querer dançar balé sendo trans. E aqui tem a Ellie. E aí mostra como o conservatório está preparado para introduzi-la na técnica de pontas. Já tem essa discussão, né? Então, acho que isso vai começando a se desconstruir a partir dessas questões que aparecem com as identidades. Desculpa, legal isso que você falou, porque eu fico pensando que não é deslocar para o corpo da mulher pode fazer isso e o corpo do homem pode fazer aquilo, porque eu fico pensando nos esportes, é considerado, por exemplo, que determinados corpos são mais ágeis, ou por exemplo, corrida, né? Aquelas coisas de corrida. Tem uns que são bons para maratona, tem outros que são bons para lá os 100 metros, tem uma relação que não tem a ver com sexo, né, com gênero, mas com essa relação, porque eu fico pensando, né, tem pessoas, mesmo quando você vê no balé, nos papéis, aquelas bailarinas que conseguem transitar por diferentes estilos, ou tem isso, aquela é ágil, aquela é bom, aquela lá gira muito bem, ou, né, na coisa da
da realização, né, das coisas, mas eu acho muito legal isso que você falou, né? Não tem a ver com ser homem e mulher, mas talvez isso, né? Não é à toa se pensar essa relação com gravidade, fisicalidade, né? Assim, do corpo, acho que pode ter a ver, mas é bem legal essa discussão. O Vestri já... Eu fui usar a Bernardini aqui porque eu não sabia da história dela, que ela, lá na Inglaterra, ela é trans, né? Uma artista ela é performer. E ela se formou como bailarina lá na Inglaterra, e quando ela chegou aqui no Brasil, eles não concedem para ela pela Royal, né? Ela conseguiu pela Royal ser lá, e aqui ela não é reconhecida como bailarina. Paulinha e Lê, posso só trazer um exemplo também? A Lê falando essa questão do esporte, das corporeidades, fisicalidades, né? Eu lembrei de um caso que a gente tem aqui no nosso país, que para mim, assim, é uma situação que, às vezes, quando eu vejo alguém comentar, me chega de um jeito tão violento, e ao mesmo tempo eu não sei como elaborar, que acho que vocês devem conhecer, que é o caso daquela jogadora de vôlei, a Tiffany, que ela é uma jogadora que enfim, ela é uma mulher trans, e ela joga na liga de voleibol feminino. Só que tem um monte de gente que faz uma crítica dizendo que a corporeidade dela, mesmo ela fazendo a transição hormonal e não sei o quê, que ela é sabe, que ela tem, sei lá, testosterona em níveis maiores, não sei, umas coisas assim, sabe? Então fiquei pensando nessa relação da fisicalidade, da corporeidade no esporte, porque tá cada vez mais problematizável, assim, mais trazido à tona. Isso tudo tem sido bastante questionado agora, né? Mas eu só queria trazer assim, uma informação dessa época, que foi o Vestri, que ele era um bailarino de caractere e que ele executava dança nobre e executava dança cômica. Então ele começa a burrar essa ideia dessa determinação biológica. E aí o que o Vestri vai falar? Para fazer tudo, você tem que treinar. E aí ele vai começar a estruturar uma aula que treinava todas as habilidades, porque antes os dançarinos treinavam aquilo que eles vão dançar. Então o nobre vai ficar treinando grandes poses, vai treinar os adágios, o cômico vai ficar na acrobacia, girando, saltando, nanana. O demi-caractere vai ficar nesse estudo da pantomima, na compreensão das danças populares. O Vestri vai falar, todo mundo tem que fazer tudo. Aí ele vai falar, primeiro então vamos fazer a barra. Então vamos lá, quer dizer, não vai ser ele vai falar da barra. Barra já existe há muito tempo, existia a corda que se pendurava. Então, exercício com suporte que é para força. Aí repete. 160 Grand-Batiment, 80 plié, era isso na época, né? Muita repetição para fortalecer. Fez essa parte de força? Vamos treinar as danças. As danças mais populares, as danças mais nobres. Então, treina uma minueto, treina uma gavota, treina as danças. Depois, treina as poses. Aí fica praticando equilíbrio, ficar com o pé no ar. Então, essa ideia de aula de dança que a gente tem até hoje, né? Barra, adágios, alegros, os exercícios mais explosivos no final, começa no final do século XVIII, quando os bailarinos falam, mas a gente tem que dançar tudo. Então, tem essa questão, Paulinha, né? Ó, só para avisar, não sei se você viu aí, tem a Marina Lima e a Ana Catarina Não, que estão vou passar a de palavra. mãozinha levantada, só para você saber. Posso falar? Então, vocês estão tocando nessa questão de gênero, e o que me vem à cabeça é um mito que foi muito frequente no século XX, não sei quando começou, que ela não pode engravidar para não perder o físico. E eu queria saber da origem histórica disso. Foi até uma coisa que foi muito questionada na dança moderna e na dança contemporânea, de você ter grávidas dançando. E hoje em dia, mesmo as grandes russas, a Zakharova tem filha. E eu queria saber um pouco mais dessa questão da bailarina e a gravidez. Essa questão da gravidez, ela vai estar bem conectada já com a passagem para o século XIX e com a Revolução Industrial, e ela não está, a princípio, restrita à dança, ela está como um impossibilitador, assim, para a inserção da mulher no mercado de trabalho. Então, como uma maneira de manter a mulher ligada à família, ligada ao domínio de um homem, ligada a essa estrutura patriarcal,
o marco da gravidez, para a mulher que se aventurou, né, a se inserir no mercado de trabalho, a gravidez vinha com um marco que encerra essa aventura, encerra essa carreira e devolve a mulher para onde ela tem que ficar, no território da família, da educação dos filhos. Então, esse discurso é bem forte, não só na dança, né, numa série de profissões que as mulheres vão ocupando, mas na dança, e a partir do século XX, isso vai se configurando como um estigma, junto com outros estigmas de uma situação onde o corpo se fragiliza, né? Se você pensar um bailarino lesionado, um bailarino que envelhece, também são bailarinos que não têm espaço nesse lugar de um corpo que precisa ser extremamente máquina, né? Eficiente, capaz de reproduzir. Ele não pode ter folga, porque essa semana ele dança o Lago dos Cisnes, daqui 3 semanas ele dança Beijar. Então, como que o corpo muda de uma coisa para outra se não for num lugar de desempenho, onde descanso, fragilidade, interrupção, pausa não está previsto? E aí a gravidez vira uma questão econômica. Como é que você fica também pagando uma bailarina que está fora da companhia por 1 ano? Como que você paga um bailarino lesionado? A lesão, a gravidez, o envelhecimento vão se tornando estigmas, né, dentro das companhias. E isso, hoje em dia, já vem sendo questionado conceitualmente, mas muitos de nós, eu fui uma pessoa que fui educada dessa maneira. Você não pode engravidar, você não pode lesionar. E aí, quando você vê isso, cria um corpo, né? Cria um jeito de estar no mundo. Um dos primeiros contatos que eu tive com a dança no palco foi quando o Merce Cunningham veio para São Paulo, no começo dos anos 90, e eu fiquei muito impressionada pela presença dele, porque ele era velho, machucado, e os bailarinos atléticos, todos juntos no palco, e foi uma presença muito forte para mim, a imagem dele com as mãos, com as juntas todas muito grandes e um pouco retraídas, assim, no corpo todo, né? Ele tinha algum problema que eu não lembro exatamente qual era. E eu tenho até hoje a imagem dele dançando com a limitação corporal em contraste com os bailarinos atléticos. E aquilo ficou muito bom em cena, foi muito comunicativo como espetáculo, especialmente para quem está começando, para quem está tendo o primeiro contato com a dança no palco. E acho que já é um começo de mudança, né? De você ter outros corpos dançando. Acho que sim, mas uma coisa que me chama a atenção é que essas aberturas, né, de expansão do que é um corpo, do que é uma dança, do que é uma coreografia, do que é uma arte, ela ainda está muito reservada aos protagonistas. E aí volto aqui até para o tema do assunto, novela, aos solistas, aos grandes bailarinos. No corpo de baile, ainda estamos antes da Revolução Francesa. O corpo de baile não pode exibir fragilidade, não pode estar dissonante, né? Para produzir essa dança coletiva, a estabilidade, né, desse corpo máquina ainda é exigida. Eu me desassossego muito com isso. E a loucura é que balé é corpo, pelo menos balé, né? Balé é corpo de baile. O corpo de baile está lá, inclusive, para que a gente veja os solistas. E é no corpo do corpo de baile, e aí voltando mesmo para o escopo da reflexão de hoje, esses anônimos, essas pessoas que não são narradas, que não estão historiografadas, que essa política ainda tem um papel muito violento e opressor. E aí, sei lá, eu gostava muito de ir dando voz também para esses corpos de baile. Daí a importância do Bertazzo, né? Que ele faz uma dança de coro com não profissionais, com pessoas do público. O que você acha disso? Como pode ser visto? Eu acho que na dança moderna, contemporânea, essa outra consideração está mais presente, mas o território do balé ainda é resistente a essa abertura. E a minha pergunta é, por conta do que se espera que esse corpo
anônimo, uníssono e perfeito, desempenhe e execute. Não sei se isso muda, como muda, acho que está mudando aos poucos, mas é muito mais resistente, assim, é um âmbito conservador. Pela questão do vocabulário do balé, você diz? Pelos movimentos que precisam ser feitos e pela própria coreografia e vocabulário do balé? Ontem eu dei uma aula sobre a Veronique, a Juliana escreveu aí. Isso acho que eu precisaria de uma reflexão mais alargada, mas uma sensação que eu tenho é que essa dança, a dança de corpo de baile, né, onde você tá com os outros corpos e estamos todos juntos e estamos iguais, e até da minha pouca experiência estudantil pessoal nesse lugar, é muito sobre um sair de si, né, e se dissolver num coletivo, numa massa. E isso tira um compromisso político, acho, em algum lugar. Sim. E não sei como isso se remedia. Não sei. Questões de classe, de gênero, de todas essas... Sim. Acho que isso ficaria um tema para um segundo encontro, hein, meninas? Porque é uma questão complexa para resolver num festival tão grande com poucos minutos. Total. Porque tem a Ana E Catarina Cata com a mãozinha falar, ali. Cata tá aí. Eu, na verdade, queria agradecer você, Paulinha, por essa aula maravilhosa, ao Vitor também por essa iniciativa, junto com o Portal Mood e todas as parcerias que foram necessárias para realizar esse momento, e dizer que para mim rever essas histórias só afirma a condição do porquê um dia a gente escolheu dançar, escolheu fazer a dança da forma que seja, né? Então, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês agora e poder agradecer, assim, digamos assim, pessoalmente falando, né? Então, na verdade, assim, Paulinha, muito, 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 muito obrigada por você compartilhar esses conhecimentos super importantes da gente sempre estar lembrando da onde que veio toda essa história e a gente poder, a partir disso, dessa história que já existe, a gente entender por que certas escolhas foram feitas, né? Seja pela gente, seja pelas outras pessoas, né? Que não tem como a gente negar que a gente carrega essa história, né? Enfim, a dança veio dessa realidade aí da corte e tal. Então, assim, mas principalmente o que eu queria dizer é muito, 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 muito obrigada e parabéns a todos nós que estamos fortemente resistindo e continuando a fazer essa dança nesse momento tão difícil das nossas vidas, né? Então, é basicamente isso. Um beijo para todos vocês e vamos seguindo aí. Era isso. Obrigada, querida Cata. Sabe que eu aprendo muito com você, com o Ângelo também, e com esse lugar de buscar, né, o popular, a dança que está nos outros lugares. Eu tenho um livro aqui que eu posso até depois, preciso escanear ele, porque na verdade já é uma xerox, né? O Roberto Pereira, sabe quem que é? Antes dele falecer. O Balé Brasileiro? Hã? É o livro do Balé Brasileiro? Não, é um livro que ele me deu, que está escrito em inglês. Eu não estou lembrada da autora agora, mas eu posso te passar. Que ele conta justamente a história sobre esse lugar do balé clássico em relação às danças populares. E como o balé clássico foi algo que se desenvolveu a partir das danças populares. E ele, um pouco antes de morrer, ele falou: vocês precisam ler esse livro, porque muito do que está escrito aqui tem a ver com a história de vocês, como se vocês tivessem escrito uma história em outra época, em outro momento. E eu vou passar para você depois, Paulinha, esse livro. E ele me passou já uma xerox do livro,
Esqueci completamente agora o nome da autora. Mas Incrível. É isso, tem uma relação muito forte, né? As danças populares e essa realidade do balé clássico, né? Queridas, sem querer interromper, já interrompendo aqueles, né? Eu queria já deixar o convite, já agradecer de antemão a presença da Paula, super querida, desde o início desse dia, desse pensamento, já trazendo questões para a gente refletir juntos. Eu acho que para mim ficou muito um gostinho desse deslocamento, né? Posso usar saia, não posso? Quero dançar de um jeito, de outro. Me lembrei até que a última vez que eu tive presencialmente com a Ana Catarina foi de saia, porque foi dançando lá na frente do Itaú Cultural, de repente ela me veio com uma saia assim, me põe na cintura, e falei, tá bom, aceita. É verdade. Né? Então, agradecer a presença. Eu queria só deixar um convite para vocês. Vocês viram que no ato da inscrição, a gente tem convidado a doar para o projeto Florescer, que visa combater a desigualdade. Então, assim, quem quiser e puder, tiver dentro da sua possibilidade, eu vou deixar o link aqui no chat, tá bom? E já deixo o convite para vocês para a atividade que vai ter a seguir, a aula Corpo em Diáspora, com a Luciane Ramos Silva. Então, ficam convidadas para abrir o plexo solar ao meio-dia. Agradeço muito, Vitor, toda a tua iniciativa, agradeço todo mundo que veio refletir numa manhã dessa, e que esses encontros também, né, gerem aí os deslocamentos para nós, nos nossos fazeres. Mesmo que às vezes invisíveis, né, Paulinha? Porque às vezes a revolução ela vai vindo de pouquinho em pouquinho. Cortando um pouquinho assim da saia. Eu adorei a mini saia no tornozelo. Muito bom, gente. Obrigada, viu? Obrigado, Paula, queridas todas. Até já. Até já. Obrigada, queridos. Até já. Beijo. Tchau.